Jovem Pan. Copa do Mundo Catar 2022. A Copa do Mundo terminou na última sexta-feira para o Brasil. No entanto, outras duas seleções garantiram vaga nas semifinais e seguem vivas em busca do título mundial. Nós vamos agora para Doha, no Catar, para falar com Giovanni Chacon. Muito bem-vindo, bom dia, Chacon. Começando aí com a grande surpresa do sábado, como foi a festa marroquina após a classificação histórica aí para a semifinal? É isso, bom dia para vocês aí no Brasil, boa tarde aqui no Catar, são exatamente 2 horas mais 34 minutos, né? Um abraço a todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan. Pois é, essa classificação da seleção marroquina histórica, né? A primeira vez que uma seleção árabe e também africana, né? 2 em 1, digamos assim, chega a uma semifinal de Copa do Mundo, né? A eliminação para cima da seleção de Portugal, que vinha de uma vitória muito importante nas oitavas de final contra a equipe da Suíça, 6-1. A seleção de Marrocos passou nos pênaltis pela Espanha e no tempo normal, com o gol de En-Nesyri, acabou marcando o único gol da partida, 1-0, vitória da seleção marroquina, que tem ampla torcida. Depois da saída do Brasil, acredito que a grande torcida aqui no Catar seja para a seleção marroquina, é aquilo, a união dos países árabes torcendo por um país árabe, um país africano aí que chega à sua primeira semifinal, um país árabe sendo representado numa semifinal. E vai enfrentar agora a seleção francesa, que é outro capítulo dessa semifinal. Mas a festa foi enorme, inclusive na porta do hotel, um hotel até relativamente próximo aqui onde eu estou, tá tudo isolado, ruas isoladas, porque a festa foi tamanha que o pessoal foi para a porta do hotel, ficou fazendo uma grande festa, estava, claro, atrapalhando até a movimentação, o trânsito na região, mas é bem bacana, né? Hoje é o primeiro dia de folga, né? Entre as quartas de final e a semifinal, né? Hoje e amanhã, 2 dias de folga, e aí depois começam os jogos das semifinais da Copa do Mundo. O primeiro jogo entre Argentina e Croácia, poderia ter sido Brasil, né? E depois França e Marrocos. Marrocos, então, fazendo história aqui no Catar. Ô Chacon, falando sobre o duelo entre França e Inglaterra, um grande jogo que a gente acompanhou, Kane perdeu o pênalti, a França tomou um sufoco em alguns momentos, mas é um time muito consistente, não é, Chacon? É um time muito consistente e segue firme para tentar o bicampeonato. Eles podem ser, claro, né, 3 vezes campeão, mas com 2 Copas vencidas de forma consecutiva, e aí também se vai um outro tabu, né? Há 60 anos não tem uma seleção que ganha 2 Copas seguidas. E esse recorde aí atual é do Brasil, né? E a gente fica mais triste ainda por conta disso, né? Uma era em que tinha Pelé ali começando, né? 58, 62, 2 momentos ali, 2 Copas em que o Brasil foi dominante, né? Conseguiu 2 grandes vitórias, mas a França com um timaço, né? E liderado pelo Mbappé. Claro que teve ali um sofrimento durante a partida, né? E até o pessoal da Inglaterra ficou bravo no primeiro tempo com a arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio, né? Que a gente conhece muito bem do Campeonato Brasileiro e tá na Copa do Mundo. Inclusive, antes dessa partida, pelo menos, era um dos cotados para apitar a final, já que o Brasil não está na grande decisão, não continua na Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Mas a arbitragem estava sendo elogiada até essa partida. Os ingleses não gostaram da primeira etapa, mas na segunda etapa tiveram 2 pênaltis favoráveis à Inglaterra, né? Um deles, o Harry Kane conseguiu converter positivamente, né? Conseguiu mandar a bola para o fundo das redes. Naquela ocasião empatou o jogo em 1-1. Depois o Giroud fez o 2-1, mas na segunda cobrança, já bem próximo do final, o Harry Kane isolou, né? Basicamente confundiu. Ele esqueceu que é inglês, né? E joga o futebol que a gente conhece e foi pro futebol americano, né? Fez o field goal, como a gente gosta de brincar quando um cara isola, né? Um jogador isola a bola daquela forma, bateu muito mal, mandou pra fora. E aí a Inglaterra, o It's Coming Home, como eles falam, né? Já que eles são os criadores do futebol, né? O país do futebol é a gente, mas os criadores são os ingleses. E, mais uma vez, não vai pra casa a taça da Copa do Mundo. A Inglaterra, que só conquistou uma vez em 66, e agora a França buscando o bicampeonato, né? Terceira conquista de Copa do Mundo, 98, 2018 e agora 2022 vai tentando o tricampeonato, mas a segunda vez consecutiva, né? Então, mais uma vez, a França lutando pelo título. Pega Marrocos, é favorita, né? Na teoria, a seleção francesa. Mas, claro, depois de eliminar
Espanha e Portugal. Espanha com um time muito bem entrosado, que tinha feito 7-0 na fase de grupos. E Portugal, que tem Cristiano Ronaldo, é difícil duvidar também que os marroquinos não possam aprontar para cima dos franceses, Thiago. Uma última pergunta, Chacon. Você falava da arbitragem brasileira, mas na partida de Portugal com o Marrocos também houve muita reclamação sobre a arbitragem. Como é que tem acontecido a repercussão sobre a arbitragem? Porque o VAR, obviamente, nunca é consenso, né? Mas muita coisa a gente discute, os jogadores pressionam muito o árbitro, né, para ir lá, olhar na televisão, para ver se foi ou se não foi qualquer tipo de marcação. As arbitragens aí estão sendo muito contestadas? É mais pelo torcedor mesmo, viu? Mais pelo torcedor, porque dentro de campo mesmo, claro que os jogadores também ficam bravos, vão até o árbitro, fazem aquela pressão, faz parte do jogo. Isso daí a gente conhece desde que o futebol foi inventado, né? Quando tem o árbitro ali, desde que o futebol lá nos primórdios tem essa pressão, é o jogo psicológico, né? Dentro de campo também entra. Mas entre especialistas não vem sendo criticada não a arbitragem. Acredito, pelo menos na partida de Marrocos, estava no estádio, acho que não teve muita coisa para ser dita sobre a partida de Marrocos, que teria... É aquilo, fez cera algumas vezes a seleção marroquina, talvez um tempinho a mais, né, nos acréscimos poderia ter sido dado no segundo tempo, mas nada que interfira exatamente no resultado. A classificação foi merecida e também no jogo da França, claro, tem aquela polêmica sempre, o lado perdedor não gosta muito do que a arbitragem faz, mas isso faz parte do jogo e, por enquanto, passa como tranquila a arbitragem em geral na Copa do Mundo, viu? Bom, muito bem, obrigada aí por enquanto, Chacon.